Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor. Todo cristão católico deveria ter essa consciência. Com relação ao domingo, quanta alegria, quanta felicidade! Vamos à casa do Senhor, nos encontrar com Ele, nos enchermos da sua graça, do seu amor, para que após então a missa, nós possamos ser sinal desse amor, testemunhar esse amor. Com essa festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós encerramos o ano litúrgico da igreja. Vocês sabem que o nosso ano litúrgico não coincide com o ano civil. O ano litúrgico nosso começa com o primeiro domingo do Advento, então próximo domingo, e se conclui com esta celebração de Cristo Rei. É o ano litúrgico da igreja. O que é o ano litúrgico? Nele nós celebramos a vida de Cristo na nossa vida e a nossa vida na vida de Cristo. É o mistério de Cristo que nós celebramos. A sua encarnação, seu Natal, seu nascimento, a sua vida pública, sua missão, o anúncio do reino, a sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, o dom do Espírito. É isso que nós celebramos no ano litúrgico. E celebrando o mistério de Cristo, nós celebramos também as testemunhas desse mistério, santos e santas, e a Virgem Maria.
O ano litúrgico para nós é uma verdadeira catequese, é uma verdadeira fonte espiritual. Por isso é importante a gente ter essa consciência da Eucaristia dominical. E a gente vai acompanhando assim o ano litúrgico, né? A vida de Cristo na nossa vida e a nossa vida na vida de Cristo. E o ano litúrgico da igreja, ele tem 3 ciclos, que nós chamamos o ciclo A, o B e o C. Nós estamos concluindo o ciclo C, que é o evangelista Lucas. Então, a partir do próximo domingo, o ciclo A, que é o evangelista Mateus, que vai ser o evangelista do ano. E nas grandes festas, o tempo pascal, aparece ali o evangelista João. Então, que nós possamos agradecer a Deus este ano litúrgico que está concluindo e pedir a Ele a sua graça para a gente viver intensamente o novo ano litúrgico que se inicia no próximo domingo. O evangelho desta celebração nos mostra que Jesus é o rei que preside esse reino no trono da cruz. E um dos malfeitores reconhece a sua realeza. A cena é surpreendente e decepcionante para os homens e mulheres. Cristo não aparece sentado no trono de ouro, mas pregado numa cruz, com uma horrível coroa de espinhos na cabeça e com uma irônica inscrição pregada na cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele não está rodeado de súditos fiéis que o louvam, mas dos chefes dos judeus que o insultam e dos soldados que o escarnecem. Não o identifica com poder, com autoridade, com realeza terrena. Contudo, a inscrição irônica aos olhos dos homens e mulheres descreve com precisão a situação de Jesus na perspectiva de Deus. Ele é rei que preside da cruz um reino de serviço, de amor, de entrega, de dom da vida. Ele reina pela cruz dando a sua vida. Ele reina salvando, libertando, amando e acolhendo a todos. Ao lado dele estão 2 malfeitores crucificados com ele. Não sabemos por que aqueles 2 malfeitores estavam sendo crucificados. Pode ser que também, como Jesus, eram contra o sistema religioso e político da época, que marginalizava, que excluía, que matava as pessoas. Ou se eram porque tinham cometido algum delito, enfim. Não é? Mas veja, esses 2 malfeitores com Jesus foram vítimas da pena de morte. E nós temos que ter claro isso. Jesus foi vítima da pena de morte. Porque quem se colocava contra o sistema religioso e o sistema político da época, tinha a pena capital. E o instrumento para a pena capital era a cruz, a crucifixão. Mas diz aqui um dos malfeitores, ele não fez mal nenhum. Não fez. Porque o reino de Jesus entrou em conflito com o reino dos poderosos da sua época, do poder religioso e político. O reino de Jesus era um reino novo, de inclusão, de fraternidade, de amor, de justiça, o reino da verdade. E ele entrou em confronto com o reino dos poderosos, que era o reino da mentira, do preconceito, da segregação, da exclusão e da marginalização.
Eles não aceitaram esse reino proposto por Jesus. Para eles, Jesus estava impedindo aquele sistema religioso de continuar. Eles não queriam perder os seus privilégios. Estava muito bom do jeito que estava. E Jesus propõe um reino novo, uma sociedade nova. Jesus propõe uma vida de fraternidade. Por isso, então, ele foi assassinado mesmo, vítima da pena de morte daquela época. Veja bem, quando lá nas tentações, Jesus, depois que termina todas as tentações, o evangelista diz: e o diabo se afastou para voltar no tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? É a cruz. Veja, os soldados caçoavam dele, escarneciam dele, os guardas, os chefes zombavam dele. Esses eram o diabo, porque não queriam que Jesus fosse até o fim na entrega da sua vida, na realização da missão que o Pai lhe confiou. Não, veja bem, não que Deus queria que Jesus morresse daquele jeito, não. O que Deus queria de Jesus e quer de cada um, de cada uma, é a fidelidade a Ele. E a fidelidade a Deus tem um preço. E nós temos que, como Jesus, estar dispostos a pagar esse preço da fidelidade a Ele, da vivência da sua palavra, da missão que Ele nos confiou até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo, até a entrega da vida. E um dos malfeitores também. Você não é o Todo-Poderoso, né? Você não é o Messias, o Cristo. Por que você não desce da cruz? Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Veja que Jesus não respondeu nada. Veja que Jesus não respondeu nada. Isso mostra a sua entrega total, a sua fidelidade. Porque é aquilo que dizia o nosso saudoso Papa Francisco, né? Com o diabo a gente não conversa. Com o diabo a gente não dialoga. E hoje o diabo está aí querendo nos impedir de sermos fiéis a Deus, de viver a nossa fé com coerência, de viver os valores do Evangelho. Então o diabo fez de tudo para impedir Jesus de cumprir a missão que o Pai lhe confiou. E hoje também o diabo continua querendo nos impedir de seguir Jesus no caminho da cruz, do amor, da doação da vida, no caminho do serviço. Então não demos espaço para o diabo, não conversemos com o diabo e permaneçamos firmes e fiéis. E aí veja bem, né? Enquanto um insultava Jesus, representando os que recusavam a proposta do reino, o outro, no suplício da cruz, reconhece a realeza de Jesus e pede um lugar nele. Ele reconhece a sua culpa, ele não espera o perdão, ele apenas faz uma súplica: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado, na tua glória. E Jesus diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, na glória. Foi o primeiro santo canonizado e foi canonizado pelo próprio Jesus. Hoje você vai estar comigo sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no paraíso, no céu. Olha, e testemunho. E nós? Com qual desses dois malfeitores nós parecemos mais ou nos identificamos? Com aquele que insultava Jesus
que recusa a proposta do seu evangelho, a proposta do seu reino, ou aquele que reconhece a realeza de Jesus e pede um lugar nele. Porque se nós também reconhecermos a nossa culpa, reconhecermos a misericórdia do Pai, acolhermos o reino de Jesus e formos testemunhas desse reino, do seu evangelho, nós também vamos ouvir dele isso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Por isso que vale a pena seguir Jesus. Seguir Jesus no caminho da cruz, no caminho do amor, da entrega, do serviço, da dedicação aos outros e assim por diante. Para que assim então ele possa reinar nas nossas vidas. Celebrar a festa de Cristo Rei não é celebrar um Deus forte, dominador, que se impõe aos homens e mulheres do alto de sua onipotência e que os assusta com gestos espetaculares. É celebrar um Deus que serve, que acolhe e que reina nos corações com a força desarmada do amor. Quando nós falamos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, temos que entender que Deus Todo-Poderoso no sentido que Ele usa o seu poder, a sua força, para salvar, para libertar, para amar, para incluir. Então é nesse sentido que nós temos que entender o poder de Deus, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, enfim, o poder da Trindade Santa, um poder gerador de vida e de esperança. A cruz é o trono de um Deus que recusa qualquer poder e escolhe reinar no coração dos homens e mulheres através do amor e do dom da vida. Por isso que Jesus vai dizer a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é desse mundo, esse jogo de poder que usa do poder para oprimir, para destruir, que se serve das pessoas, mas não serve as pessoas. Então meu reino não é deste mundo, porque o reino de Jesus, o seu reinado é servir. Jesus, ele não se apega ao ser igual a Deus, mas ele se despoja, ele esvazia-se a si mesmo, assume a condição de servo, de escravo, e é obediente ao projeto do Pai, até a entrega da vida, até a morte na cruz. Jesus então, ele se despe, ele se despoja de todo o poder, e é só lá na cruz que ele vai aceitar esse título. Eu sou rei, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Jesus não responde. Porque ele mesmo já vai dizer: eu sou a verdade, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. A verdade é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E na medida em que acolhemos essa verdade, que testemunhamos essa verdade, ele reina em cada um, em cada uma. Por isso, a festa de Cristo Rei nos convida a repensar a nossa existência e os nossos valores. Diante deste Rei, despojado de tudo e pregado numa cruz, não nos parecem completamente ridículas as nossas pretensões de honras, de privilégios, de glórias, de títulos, de aplausos, de reconhecimento? Diante deste Rei, que dá a vida por amor, não nos parecem completamente sem sentido
as nossas manias de grandeza, as lutas para conseguirmos mais poder, as invejas mesquinhas, as rivalidades que nos magoam e separam dos irmãos e irmãs. Diante deste rei, que se dá sem guardar nada para si, não nos sentimos convidados a fazer da vida um dom? Não nos sentimos convidados a se colocar a serviço de quem precisa, de quem necessita, a serviço da comunidade, na sua missão? Estamos falando aí hoje, né? O Dia dos Leigos e Leigas, a campanha nacional para a evangelização, né? A gente às vezes é muito voltado só para nós mesmos, né? Só para os nossos interesses, nossos projetos pessoais, aquela autorreferencialidade. Então, aí a gente vai perdendo o sentido da vida, quando a gente vive fechado no nosso mundo, no nosso egoísmo, e não se abre para uma dimensão maior da própria vida, uma compreensão maior da vida. Então, diante deste rei, que se doa, que se entrega, não nos sentimos então motivados, convidados a dizer: eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero colaborar. Onde eu posso ser útil? E assim por diante. Então, renovemos a nossa fé na pessoa e na mensagem de Jesus. Renovemos a nossa fé no seu reinado. Ele que é o centro da história, o centro da igreja, o centro da nossa vida. O mesmo ontem, hoje e sempre.